Pistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil. Do sudoeste da Bahia, 15 horas 2 minutos. Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista. No ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, agora sim, às 15 horas 3 minutos, vamos às manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foram destaques durante o dia de hoje, uma terça-feira, 22 de abril de 2025, deixando brasileiras e brasileiros bem informados com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, você. Obrigado pela sua companhia. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Vamos sim, Brasil, aos principais destaques de hoje. Começando com a União da Paraíba, luto mundial, o último adeus do Papa da Misericórdia. Folha de São Paulo, morre Papa Francisco. O Estado de São Paulo, o adeus ao Papa que tornou a igreja mais aberta e atual. Valor Econômico São Paulo, pressão de Trump sobre Fed derruba mercados. O Globo Rio de Janeiro, amém Francisco. O Dia Rio de Janeiro, Papa Francisco deixa viva a sua voz. Correio Brasiliense, adeus ao Papa da Inclusão. Estado de Minas, Papa Francisco, 1936 a 2025, doa-se aos outros, isto é amor. 0 hora Rio Grande do Sul, 1936, Papa Francisco, 2025. Diário de Pernambuco, adiós, hermano Francisco. À tarde, Bahia, morre Francisco, o peregrino da esperança. E finalizando o Diário Nordeste no Ceará, adeus Francisco. Muito bem, essas são as manchetes dos principais jornais do país. Para hoje, repetindo apenas uma terça-feira, 22 de abril de 2025, mais uma vez deixando aqui os nossos ouvintes bem informados. A gente pode observar, tranquilamente, não poderia ser diferente, que, afinal de contas, é o grande líder da Igreja Católica, não é? E faleceu nesta segunda-feira. O Papa super popular, que se foi, e a gente vê com muita satisfação todas as lideranças de igrejas protestantes, evangélicas, etc., lamentando também a perca desse grande líder. Um homem que você pode até não gostar dele, é um direito seu. Jesus Cristo veio ao mundo, nem todos gostavam dele. Chegou a matá-lo, sem fazer comparação, claro. Mas qual foi o mal que ele se fez? Muito bem, são 15 horas e 5 minutos, amigo Dilson Bebê. Olha só, logo no início da prefeita Sheila Lemos, lá em 2020, quando ela assumiu a prefeitura no lugar do saudoso prefeito Wesley Guzmão, ela foi taxativa quando foi questionada, e eu quero pedir desculpas aos nossos ouvintes pelo início do programa, porque acabei deixando de cumprimentar meu amigo Irapuã Sampaio, no qual aproveito o cumprimento. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson. Muito bem. Quando ela foi questionada, não sei por que motivo, não me lembro mais, e ela disse: eu estou aqui para construir pontes. E não mesmo. Construir muros. Eu acredito. Ela disse isso. E eu acredito que muita gente se lembra desta frase. Frase esta que nós fizemos até aqui algumas comparações, né, com o Martin Luther King, guardando as devidas proporções, mas também chegamos a fazer comparação com outras lideranças pelo mundo afora, que naqueles momentos de lucidez proferiu ali algumas palavras e que essas palavras ficaram gravadas, não é? Como, por exemplo, o que me preocupa
não são, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? A gente fica pensando e se lembrando dessas frases que acabam ficando paradas aí no ar e aquelas memórias acabam sendo lembradas. E a prefeita Sheila foi altamente positiva quando ela disse: eu estou aqui para construir pontes e não muros. E quando a gente ouve e vê, hoje a gente tem através da tecnologia, nós temos essa virtude, essa felicidade de ouvir e ver as pessoas mesmo estando distantes. O governador Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, abriu a agenda nesta terça-feira, 22, para receber a prefeita de Vitória da Conquista em audiência. O encontro começou perto do meio-dia e terminou depois de 13 horas, na governadoria, em Salvador, tendo como pasta ou pauta principal maior apoio financeiro do governo do estado ao Hospital Esaú Matos. A conversa foi a primeira oficial entre os dois gestores, após encontros em eventos como a Marcha para Jesus no aniversário da cidade, em 2023, e o lançamento da exposição agropecuária no ano passado, e a segunda reunião da prefeita de Vitória da Conquista na governadoria. A primeira foi com Rui Costa em 12 de maio de 2021. Hoje, Dilson, quase 4 anos depois, a gestora conquistense apresenta a Jerônimo, o senhor governador, dados que demonstram a importância do Esaú para o atendimento referencial na região, incluindo pacientes na parte do norte de Minas Gerais, apesar dos poucos recursos financeiros recebidos do governo estadual. O subfinanciamento, tendo como principal fonte de recursos o Tesouro Municipal, é apontado como causa para a dificuldade recente apresentada pelo hospital, com notícias da imprensa sobre problemas de atendimento, pagamento de funcionários e deficiência estrutural. Para quem acompanha a situação na Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, mantenedora do Hospital Esaú Matos, já estava passando da hora de colocar à mesa, de forma objetiva, a necessidade de o Estado investir mais no hospital, que historicamente presta serviço essencial e de excelência a dezenas de milhares de mães desde a sua fundação. Não dá mais para ser a prefeitura a maior responsável pela manutenção dos serviços. De acordo com a secretária municipal de comunicação, outros assuntos foram apresentados pela prefeita na audiência, considerando a busca por soluções efetivas e conjuntas para as demandas históricas da população, que só pode ser alcançada com o esforço conjunto das autoridades em uma relação republicana não subordinada a predileções partidárias. Ora, é mais do que claro, e todos nós sabemos, infelizmente algumas pessoas insistem em pensar diferente, que a gente costumeiramente diz, faz parte. Mas as eleições terminam quando as urnas são abertas e os prefeitos, os políticos são empossados. Acabou as eleições. A partir dali, é servir ao povo que paga o salário deles. É uma obrigação, um dever do prefeito, do governador, dos deputados, dos vereadores, dos senadores, etc, etc. Não é verdade? Então, temos que acabar com isso de uma forma muito rápida. Temos que acabar com isso de uma forma muito rápida, porque a gente não aguenta, não consegue mais entender. E logo após, fecham-se as urnas, parece que começa um novo espetáculo. As pessoas começam a brigar entre si, a começar a escolher o próximo. Parece que a eleição é uma coisa que não acaba nunca, Dilson Bebê. E isso realmente acaba irritando e atrasando de uma forma. Há poucos minutos, o meu amigo aqui da Ponta estava dizendo que parece que em Conquista nós só temos uma pessoa na Casa do Povo que realmente faz oposição à prefeita, que é a doutora Viviane. Então a gente vê isso com muita clareza. Mas faz parte o quê? A Viviane faz o seu papel, e aliás, diga-se de passagem, uma excelente vereadora, pessoa preparada, educada, não é? Gentil, doutora Viviane.
E nós temos também outros vereadores que se dizem partido de oposição, mas não se pode ser considerado oposição quando você recebe verba partidária do seu partido de oposição para apoiar a situação. Não dá para entender. Cada qual faz o que quer com o seu mandato. Os fiscais somos nós. Se eu sou oposição, coisa que todos sabem que não sou, e aqui nós não estamos nos tratando disso, não é verdade? Mas se o cidadão vem de um partido de oposição, claro que ele tem que votar tudo a favor do povo. Mas quando você simplesmente apoia 100%, aí fica difícil para você receber o voto outra vez. Mas o povo é sábio, pelo menos é o que dizem, e as urnas naturalmente darão a resposta, mas parabenizar aqui verdadeiramente a prefeita, porque continuam construindo, Irapuã, pontes em vez De muros. Irapuã. Essas pontes são boas. Tem hora até que a gente chega até a colocar em dúvida. Porque quando eu disse a ela, certa feita, e tinha alguém presente, amigos nossos, que a associação era uma ponte que ligava o povo ao poder. Ela me responde, a associação é cara. E eu falo, não é cara, porque não custa para o município. Nós trabalhamos e o BNDES financia, só ter projetos orientados pelo próprio município. Entendeu? O associativismo, o cooperativismo é forte. Com uma diferença, a cooperativa é rentável e as associações, as comunidades são beneficentes, né? Nós trabalhamos junto às associações, os conselhos locais de saúde, como legítimos vereadores, levando ideias, levando alguns rascunhos de projetos e muitas vezes só somos ouvidos em vésperas de eleições. E isso me magoa muito, porque durante as eleições todos têm projetos, todos, nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. Não, vou fazer um redutor de velocidade com olho de gato. Para quem não sabe, o olho de gato é uma bolinha que ilumina à noite e dá visibilidade aos locais escuros, tá? Placas luminosas, vamos colocar. Vamos dotar o seu bairro de água, saneamento básico, água e esgoto e pavimentação. Vê tudo. Quando você fala tal acesso a Pedra Branca. Ah, eu conheço aquele trecho que passa ali de frente ao bar de Dilson, Dilson Lugais, quero até mandar um abraço para ele. Ali está perigoso, a gente vai ter que pavimentar, vamos lá. Tudo bom, vê tudo. Após as eleições, ficam todos cegos, não vê mais nada. Uma raridade é um salvar, tá? E outra, fora do poder, são bons. Quando assume o poder, meu irmão, fica difícil você falar com eles. Teve um cidadão, vereador, que mandou ligar para ele. Sabe qual foi o telefone que ele deu? O da Câmara. Quer dizer, ele vai estar lá sábado, domingo e feriado, né? Então, são essas coisas que tem hora que eu até discordo. Tem hora até que eu acho que o outro regime era melhor. Por incrível que pareça, havia mais respeito, mas a democracia é boa. Ela é salutar, ela é irmã do povo, e tudo que está aí, de bom ou de ruim, nós somos culpados. Entendeu? Em relação à nossa prefeita, tem feito um grande governo. Precisa que alguns secretários dela tenham mais humildade. Calce a sandália da humildade, que aquela cadeira um dia outra pessoa sentará. Que o mandato é 4 anos, muitas vezes renovado por mais 4. Passou de 8, a casa cai. Porque muitos que estiveram com Ezen hoje não estão nem na porta da prefeitura. Você entendeu? A renovação é importante. E as entidades devem serem respeitadas. Os conselhos locais de saúde, os conselhos de moradores e as associações. Porque esse povo trabalha diuturnamente sem ganhar nada. São eternos empregados dos bairros sem ganhar nada. E quando você tenta marcar para falar com a autoridade, leva muito tempo.
E o Aparecida tem sido vítima disso, viu? Porque após 2 anos, houve 19 acidentes, 2 mortes e outras pessoas mutiladas. Graças a Deus e a coragem, nós vamos ter uma importante reunião amanhã, viu, Dilson? Sim, né? É, porque não procurei mais secretário, eu procurei o chefe de gabinete, Coronel Ivanildo, homem sério, homem decidido, e vai nos ouvir para ver o que a Aparecida tem de especial e de ruim para tocar o barco para frente, entendeu? Então a gente desanima e anima, porque quando se tira, se coloca, né? Sempre tendo uma renovação. Então, amanhã, uma comissão do Aparecida, composta de membros do Conselho do Idoso e do Conselho Local de Saúde, estará no gabinete do senhor secretário, Ivanilton, para ele ver a demanda nossa. Não é nada, simplesmente uma coisinha chamada quebra-mola, porque nos últimos anos não fizeram e nem permite fazer. A lei não permite a gente fazer. Mas vamos ouvir e vamos pedir a Deus para que abençoe esse encontro e que também mude o pensamento de muitos políticos que só enxergam durante as eleições. Espero ter uma recepção muito boa. Em primeiro lugar, vamos pedir a Deus a bênção de Deus para todos. Sem Ele, nós não damos um passo, né, Wilson? É verdade. Então, a minha visão é isso aí. Construir pontes é muito boa, tá? E preservar, porque ponte também cai. É verdade. São 15 horas e 19 minutos. Estamos recebendo aqui algo que está dizendo o seguinte: mas todos sabem que essa última parte é bolodório. Por mais que se intitule republicanos e interessados em objetivos comuns, os dois governantes sabem que é praticamente impossível o governo estadual dar passos além dos que já deu até aqui para atender a pleitos da prefeita, que ele faz oposição cerrada, e ainda mais um ano anterior à disputa em que o governador vai buscar a reeleição e a gestora conquistense apoiará certamente a Semineto, adversário figadal do petista Jerônimo Rodrigues, se não é mais do que uma razão, Verdade. com toda a verdade. Deus É bebeu. verdade, é uma situação realmente que a gente fica sem saber. E agora, né? Quando você fala, Brasil, que a prefeita cita bem essa frase, pontes e muros, é uma frase muito interessante. E mesmo sendo oposição, ela está no caminho certo. Porque, como você bem falou, quando acabam as eleições, acaba acontecendo até brigas dentro do próprio partido, né? Brigas onde estão juntos, né, pô? Então, isso tudo acontece. Mas a gente fica a se perguntar, quando o ouvinte bem falou aí, em relação... Porque, na verdade, voltando ao Hospital Isaú Matos, teve um burburinho algum tempo passado aí, falando que iam terceirizar. Iam terceirizar, seria muito bom, porque o que a gente precisa é de uma assistência ao hospital. É o que o povo está precisando. Se for para virar estatal, seria muito bom também, mas que, contanto que desse realmente a manutenção. Então, é uma boa pergunta quando o ouvinte coloca, quando ela busca apoio ao governo, mas sendo que ela é opositora. Mas independente disso, meu amigo, independente disso, o governo está lá para trabalhar, independente se ele é oposição, se ela é oposição, eles todos dois estão para trabalhar para nós, tanto para você, como para mim, como para Irapuã Sampaio, para todos nós. Então, independente de oposição, todos dois têm que trabalhar em prol da comunidade. Muito bem, são 15 horas e 21 minutos. Estamos apresentando o Comunidade Ação. Pedindo desculpa, não tivemos o Comunidade na sexta, porque era sexta-feira feriado, o dia santo. Nós não tivemos na segunda, porque era Tiradentes. E chegamos aqui hoje para conversar com os nossos queridos ouvintes que nos dão o prazer da sintonia. Aproveitar, né? Brasil, eu quero aqui só um motivo para agradecer, antes que me esqueça, quero aqui aproveitar o momento e agradecer à Secretaria de Cultura e Lazer pelo apoio que nos deu à peça teatral Grupo Raízes, né, que apresentou Jesus de Nazaré nas escadarias do seminário na sexta e no domingo na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Aqui nossos agradecimentos pelo apoio dado à Secretaria de Cultura e Lazer.
Irapuã. Lembrar, né, que hoje, 22 de abril, é dia do descobrimento do Brasil, né? Perfeito. São 525 anos de descobrimento, né? É bem lembrado. E o descobrimento do Brasil aconteceu aonde? Na Bahia. Que, infelizmente, a Bahia deveria ser o estado mais avançado da federação. Mas nós somos um estado sem emprego, sem cultura, sem assistência médica, sem assistência social. É um estado sem. Falta muita coisa ainda, entendeu? O estado da Bahia sempre está em terceiro lugar nas piores coisas, terceiro e quarto, quinto. Não disputa primeiro lugar, não disputa taça, entendeu? Primeiro lugar em atendimento, primeiro lugar em saúde, já que nós temos aqui grandes médicos na Bahia, grandes médicos, grandes cientistas, e a Bahia nós tivemos Salvador como a primeira capital do Brasil colônia. Posterior, né, veio para o Rio, antes da República, foi para o Rio de Janeiro, quando instalaram a corte. Mas a Bahia foi o primeiro estado e que deu sustentação a essa nação. E a independência desse país, graças ao estado da Bahia, homens e mulheres como Maria Quitéria. Muito bem, são 15 horas e 23 minutos E viva o Brasil. Com a morte do Papa Francisco em 21 de abril de 2025, a Igreja Católica se encontra diante de um momento decisivo. O conclave. Eu estou falando do conclave disso porque tem um filme aí que está circulando aí nos cinemas mundiais, né? O conclave, que mostra como é feita a eleição de um Papa e pintando tudo de vermelho, né? O filme veio com o intuito, o objetivo de enlamear assim, a Igreja Católica. A realidade é essa. E a gente ficou boquiaberto com o que veio, pelo menos lemos dessa forma, a não ser que haja um mal-entendido, onde a alta cúpula da TV Record mandou a TV silenciar com relação à morte do Papa. E a gente vê as televisões, a imprensa de um modo geral, quando morre qualquer liderança religiosa nesse país, que todas elas são respeitadas, o tratamento é igual. Não é? Claro. A gente vê hoje, infelizmente, só a TV Record, que é comandada pela Igreja Universal, não é? Realmente silenciar sobre o assunto. Teria que ser imparcial, né? Sim, teria que ser imparcial. Não, em passar a notícia que morreu um grande líder, né? Morreu um grande Você líder. entendeu? O dia que ele tem a vida durante muito tempo. Não, e O quando nosso a gente querido Edir Macedo, com certeza todos vamos lembrar com tristeza, quando for qualquer líder religioso, quando partir desse mundo, a lembrança vai ser porque todos eles ensinam o caminho do bem. Claro. E lembrar que ninguém pode ser mais do que ninguém. O Papa Francisco mostrou que a humildade é fundamental no se vestir, no se alimentar e na fala. Ele pedia muito apoio aos abandonados, aos humildes, às pessoas necessitadas. Foi toda a sua vida, entendeu? Eu estava ouvindo aí os 5 grandes castigos de pessoas que não acreditavam na existência do Pai. E muitas vezes falava. Um dos primeiros que o mundo conheceu foi do Titanic. Foi a maior invenção na época, né? O maior projeto. E o engenheiro, o arquiteto lá, disse: esse nem Deus afunda, só aguentou poucas horas. E você sabia que Tancredo Neves também falou em heresia? Sabia, Wilson? Não. No colégio de 85, quando reuniram o Congresso, ele teve 500 votos. Dos 503, ele falou: passando dos 500, nem Deus tira essa eleição minha. Ele assumiu? Pois é. Ele assumiu? Então, gente, Deus ele é supremo, ele está de ouvidos para o mundo. Nós devemos respeitar Jesus Cristo, que é filho unigênito dele, é o secretário dele, está à direita de Deus Pai. E Deus existe e ele está em todos os locais. Quando as religiões, todas têm o seu espaço e todas trabalham em prol de uma coisa,
união, compreensão, fidelidade e fé. Aliás, eu vi um dia desse algo escrito assim, sabe, Daniel? Alguém disse assim: eu te dou $5.000 para você me mostrar onde Deus está. Aí o cara disse: eu lhe dou 10 mil para você me mostrar onde ele não está. 15 horas e 27 minutos, estamos apresentando Comunidade de Ação e hoje um caminhão descontrolado assustou moradores e motoristas na manhã dessa terça-feira ao avançar sem freios pela movimentada Avenida Integração. Passei lá há poucos minutos, coisa terrível aquilo. Na avenida daquela, em Brasil. Felicidade que ele parou ali mesmo, né? É verdade. Imagine se desse daquele movimento. Nossa, especialmente fica em frente ao cemitério e ali naquele semáforo que fica muitos carros estacionados. Foi exatamente nesse horário que ele desceu. Já pensou? Ô, Dilson, parece situação? Que ali tem alguma coisa que marca. A segunda vez, né? A terceira. Foi da sua época. Nos anos 70, a carreta ao subir ali, perto daquelas grades, quem sobe à esquerda, faltou o freio, vinha com os tubos e cabos, e o motorista desceu até o Jurema sem virar, sem bater. Você lembra desse fato? Lembro, eu ouvi falando nisso também. Você ouviu falar desse fato? Eu ouvi falar, sim. Foi manchete em todo o Brasil e o motorista foi condecorado pela empresa. Eu ouvi falando nisso. Tá? E teve outro, por último, aquele acidente ali, desceu terrível ali, também, 6 quilômetros sem acidente. E teve um outro acidente ali também, por último, ali que bateu no posto ali, que matou também acho que 2 pessoas. Aquele trecho ali é um pouco perigoso, né? Porque, na verdade, ali é um declive, né? Declive, a pessoa, o caminhão desce ali e tal, e não tem nenhum ponto lá, ali descendo ali naquela parte ali do Aparecida pra lá. Na verdade, ali não tem nada que faça ali diminuir a velocidade, né? De carros que vem descendo. Infelizmente, isso pode acontecer realmente. Que a máquina falha, né? A máquina falha, né? Muito bem, olha, são 15h29, nós vamos a um apoio cultural, que daqui a pouco nós temos a título eleitoral, mais de 5 milhões e 200 mil de título ainda precisa ser regularizado. Daqui a pouco, no Comunidade de Ação, vamos aos nossos apoios, a gente volta já já. Central Cadeiras. Tudo bem, copo de água? Esse vai ser o ritmo. Vai cantar o quê? 2 copos pela manhã, logo depois de acordar. Ativa os seus órgãos internos. Legal. Já começam a trabalhar. 30 minutos antes de comer, um copo de água deve beber. A digestão facilitamos de tudo aquilo que comer. Cantem. 8 copos ao dia. Muito bom. Agora o coral. 8 copos ao dia. Excelente, como sempre. E um antes do banho pra não perder a linha. Te ajuda a baixar a pressão sanguínea. 2 durante a tarde para refrescar. E um que te hidrate depois de malhar. Um grande copo quando for pra cama. Beba ele quando for pro seu pijama. Vai reduzir toda a tensão. Evita o infarto e ataque ao coração. 8 copos ao dia. É o que tens que beber. Cantem. 8 copos ao dia. 8 copos ao dia. O corpo vai agradecer e viva bem. Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. Sua denúncia pode ser anônima. Comunidade em Ação. Apresentação: Wilson Brasil e Dácio Alves. Muito bem, são 15 horas 31 minutos, estamos apresentando Comunidade Ação, um programa que vai ao ar de segunda a quinta-feira, sempre às 15 horas, trazendo informações, mostrando, informando a Vitória da Conquista, os nossos ouvintes, de um modo geral, tudo o que acontece em Vitória da Conquista, na Bahia, no Brasil e no mundo. Olha, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovou a criação de nova faixa do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda mensal de até, meu amigo Dilson, 12 conto. 12 mil. Vamos ouvir aqui na voz de Bianca Mingotti, lá de Brasília, falando sobre esse assunto. Dá para você, viu, Brasil? Dá para nós, não dá? Dá. Vamos ouvir.
A classe média brasileira também poderá usufruir dos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Isso porque o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou a criação da nova faixa do programa para famílias com renda mensal de até R$12 mil. A modalidade permite que a classe média brasileira adquira imóveis de até R$500 mil com 420 meses de prazo e juros mais baixos, sendo nominais de 10% ao ano. A medida foi anunciada pelo presidente Lula no início de abril. O grupo da classe média integrará a faixa 4 do programa federal e contará com R$30 bilhões em recursos provenientes do FGTS, da caderneta de poupança, das letras de crédito imobiliário e do Fundo Social do Pré-Sal. Segundo o governo, a expectativa é implementar oficialmente a nova faixa até maio. Além de criar a faixa 4, o Conselho do FGTS também estipulou o reajuste nos limites de renda nas demais faixas. O limite da faixa 1 foi elevado para passar a atender famílias com renda de até R$ 2.850, com desconto de até 95% do valor do imóvel. Já a faixa 2 subiu o limite de renda familiar para até R$ 4.700, com desconto de até R$ 55 mil e juros reduzidos. Na faixa 3, a ampliação elevou o teto de renda para R$ 8,6 mil mensais e permite a aquisição de imóveis de até R$ 350 mil. O Conselho Curador do FGTS também aprovou o reajuste do teto do valor de compra de imóveis em municípios de até 100 mil habitantes. Os novos limites nesses locais terão variação de 210 mil a 230 mil, alta de 11% a 16% em relação aos valores praticados atualmente. As novidades incluem também um ajuste para permitir que famílias com renda de até R$ 4,7 mil, atualmente nas faixas 1 e 2, possam financiar imóveis com o teto de financiamento da faixa 3 em R$ 350 mil. Pela decisão, nesses casos, a linha de crédito a ser aplicada para financiamento terá as condições da faixa 3, ou seja, juros entre 7,66% e 8,16% ao ano, sem acesso a descontos. Reportagem Bianca Mingotti. Muito bem, daí a Bianca Mingotti trazendo para a gente essas informações com relação ao Minha Casa Minha Vida, porque por mais que se construa imóveis no Brasil, mas o déficit continua grande. Verdade, Brasil. Muita gente morando de aluguel, dividindo o pão de cada dia com o aluguel da casa. Muita gente ainda morando debaixo das pontes. Até em Conquista nós temos pessoas morando em cima de árvore, imagina. Imagine você, né? E olha que tem muita gente que ainda mora com os pais, que mora com sogros, né? Exatamente. Ainda tem isso ainda também. Agora, viu, Deus, só coisa que assusta, porque as emissoras de rádio e televisão, a imprensa de um modo geral, o que mais bate é nessa questão. Olha, se você vai dirigir, não beba. Se você cismou e quer beber, não dirija. Não é? Mas mesmo assim parece que as pessoas não ouvem. E a gente observa que apesar de ter nesse país a lei seca aqui no Brasil, e aliás quando você é pego, mesmo que você não esteja embriagado, mas que você ingeriu qualquer quantidade de álcool, você está sujeito a ter sua carteira apreendida, você está sujeito a ser preso, caso você não aceite soprar o bafômetro, e você pode ter seu veículo retido. E além de tudo isso, quando você é pego ali no flagra, alcoolizado, e você está com sua família, na minha opinião, Daniel, serve de vergonha para você que está com sua família, seu filho dentro do seu carro, e seu carro é apreendido porque você está dirigindo embriagado, desrespeitando as leis e desrespeitando a família. Isso é triste, isso é lamentável, Juan. Eu também acho. O cara tem que ter responsabilidade ao dirigir um carro, principalmente quando está seus familiares. Se ele quer beber, encoste o carro lá, saia. Eu tenho um mano que ele fala, quando eu quero tomar minha cerveja, eu vou de Uber ou vou de táxi. Entendeu? Não sai com o carro. E ele age corretamente. E nós deveríamos também o seguinte, ao detectar que o cara está alcoolizado, descer do carro, para que não seja mais uma vítima. Entendeu? Infelizmente, o cidadão é preso, a polícia executa, fazem lá uma audiência lá via telefone, via não sei o quê, e libera o cidadão. Entendeu? É verdade. E libera.
pessoas aí, hoje em dia é o seguinte, o cara morreu, ele perdeu a razão. Só quem tem razão é quem tem vida, viu, Wilson? Morto não fala, morto não come, morto não dá prejuízo, morto não faz protesto. Então, o seguinte é esse, é você ter cuidado. Uma coisa eu lhe garanto, viu, Wilson? Já andei muito lá na Aparecida e caminhando com minha bengala. Hoje eu não ando mais não, viu, Wilson? Não é arriscado. Não, porque eu tenho família, para não ser atropelado por um bêbado desse aí pilotando, né? Um carro, dirigindo um carro, pilotando uma moto. É verdade. Muito bem, 15 horas e 37 minutos. Parece que nós temos uma matéria aí que o número de acidentes e de óbitos aumentou esse final, nesse feriado prolongado que tivemos. Aumentou o Brasil. E outra coisa, falando um pouco em relação a essa questão, tem 2 agravantes aí. Um que os postos de gasolina vendem a bebida nas estradas, coisa que eu acharia que deveria ser proibida. Meu Deus, é erro terrível. Porque o cara tá lá, ele mesmo que ele não compra a bebida e bota no carro, mas ele passa no posto, ele dá uma paradinha para tomar um café, ele vê a bebida, instiga, dá aquela vontade e ele acaba bebendo. Outra coisa, tem lugares, tem algumas rodovias que às vezes não tem nem posto de fiscalização. O cara viaja em 100, 150 quilômetros, ele compra a bebida dele, toma e não tem ninguém para fiscalizar. Vai bebendo. Então, esses são 2 agravantes seríssimos. Então, por isso, Brasil, os números de óbitos nas estradas federais da Bahia sobe mais de 50% em feriado da Semana Santa. O número de óbitos em estradas federais que cortam a Bahia, né? Como acabei de falar, na Semana Santa, chegou a 11, 4 ou mais do que o registrado do ano passado, que foi de 7. Nessa semana, porque teve também um agravante que o feriado da Sexta-feira Santa coincidiu junto com o de Tiradentes, né? Segunda-feira, então, claro que alongou mais ainda o feriado. Isso. Né? E por isso, né, o aumento de 57% na manhã dessa segunda-feira, com 24 passos, morreram em um acidente na BR-135, entre Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves, no oeste baiano. O total de acidentes também subiu, foi de 43 no feriado de 2024 para 52 neste ano, alta de 21%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, portanto hoje, dia 22, pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Tá aí. Mais um caso, mais né? de 50%. Olha só, segundo a corporação, os números refletem ao impacto do aumento expressivo no fluxo de veículos nas rodovias baianas, especialmente nas BRs 324, 116 e 101. Tá aqui mais um agravante, aqui não fala de bebida, mas fala no número de aumento de carros. Portanto, aquela questão que as pistas não são duplicadas. As né? pistas não são dos destaques negativos foi o alto número de flagrantes por excesso de velocidade. No total, 1,7 mil imagens foram capturadas por radares portáteis, sobretudo nas BRs 324 e 101, regiões que concentram maior risco de acidentes graves, porque lá, principalmente a 101, Brasil, tem muita curva, tem muitas subidas e descidas, estradas sem acostamento, com alto índice de risco de acidentes, com grandes pontos críticos. A gente observa que a BR-101, para quem conhece, ela tem uns espaços sem nenhum tipo de fiscalização longo. Que eu acabei de falar, né? Você roda quilômetros e mais quilômetros, você não encontra nada que... Até os sinais, os vândalos arrancaram. Isso. Uhum. Então é horrível isso. Mas tudo isso culpado, sinceramente, honestamente, são os nossos governos federais. Sim. Todos eles. Que tiveram tanto tempo para verificar isso, para fiscalizar isso, para duplicar, para fazer qualquer coisa, mesmo que duplique apenas naqueles pontos mais críticos. Sim. Mas tinha que fazer alguma coisa. Verdade. Mas, infelizmente, nada falha. Estou dizendo todos os governos federais que passaram por aí, que está aí também. Muito bem, são 15h41. O prazo para cidadãos brasileiros regularizarem sua situação eleitoral termina no dia 19 de maio. Um aviso interessante. 19 de maio. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até o momento, mais de 5 milhões e 200 mil de eleitores ainda precisam resolver alguma pendência em relação ao título de eleitor. Em pouco mais de 30 dias, 68.053 pessoas planejaram regularizar a situação após não terem votado, não terem justificado e não terem pago a multa referente à ausência nos 3 últimos pleitos seguidos. O
Quem vai trazer essa matéria para a gente, lá de Brasília, é o repórter Marquesan Araújo, que vai dar mais detalhes com relação a tudo isso. Vamos ouvir. O prazo para os cidadãos brasileiros regularizarem sua situação eleitoral termina no dia 19 de maio. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até o momento, mais de 5,2 milhões de eleitores ainda precisam resolver alguma pendência em relação ao título de eleitor. Em pouco mais de 30 dias, 68.053 pessoas já regularizaram a situação após não terem votado, não terem justificado e não terem pago a multa referente à ausência nos 3 últimos pleitos seguidos. Caso a situação não seja regularizada dentro do prazo, os eleitores podem ter o título cancelado. Dados disponibilizados pelo TSE revelam que a maioria dos eleitores faltosos, 58%, é composta por homens. Em relação ao grau de instrução, a maior quantidade de pessoas com o título irregular corresponde àquelas que não completaram o ensino fundamental, representando 30,33%. Quanto à faixa etária, jovens com idade entre 25 e 29 anos lideram a lista. É importante mencionar que a situação do título eleitoral deve ser verificada apenas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. No caso do autoatendimento eleitoral, o cidadão só precisa clicar em Título Eleitoral e, em seguida, escolher a opção Consultar Situação Eleitoral. Para verificar a situação por meio do e-título, o cidadão deve abrir o aplicativo da Justiça Eleitoral, clicar em Mais Opções e selecionar Consultar Situação Eleitoral. Caso haja algum débito, escolha a opção Pagar Multa Eleitoral. Depois, é só seguir o comando para quitar as pendências e ficar em dia. Outra opção é comparecer ao cartório eleitoral. Nesse caso, é necessário apresentar documento oficial com foto, título eleitoral ou e-título, comprovantes de votação, comprovantes de justificativas eleitorais e comprovante de dispensa de recolhimento ou, caso não tenha sido dado baixa, os comprovantes do recolhimento das multas. Reportagem Marquesan Araújo. Marquesan Araújo trazendo para a gente essas informações. Você que não regularizou o seu título ainda, não é, Deus? Isso. Vá correndo fazer isso, se é que você quer votar. Ou então paga a multa e tá tudo regularizado, tá tudo certinho. A multa é uma fortuna, né, pô? Ave Maria. É dinheiro demais. Aí Antigamente era baseado, acho que era entre 5% e 10% do salário mínimo. Hoje acho que a questão de menos de R$6 é um café. Verdade. É verdade. Brasil, eu quero aqui deixar um alô para Maria Souza, nossa ouvinte aqui assídua. Hoje ela está no bairro Patagônia, mas ela disse que ela é de Guarulhos, viu? Mora em São Paulo. Está na escuta aqui do Comunidade de Ação. Obrigado pela sua sintonia, viu, Maria Souza? Um abraço, Maria Souza, lá de Guarulhos. Morei em Guarulhos também. Morou lá, né? Morei em Guarulhos. Cidade boa. Cidade boa. Olha, tragédia no povoado da Pedra Branca, viu? 2 homens morrem eletrocutados em Vitória da Conquista. Aliás, isso aconteceu na Pedra Branca, isso aconteceu no Pau-Brasil, isso aconteceu na região do Barra do Choça. Porque, rapaz, é complicado. Eu não sei, não dão detalhes aqui, se descobriram quem foi que energizou a cerca, ou se foi um acidente. Esse do Pau-Brasil foi um acidente. De qualquer maneira é ilegal, né? De qualquer maneira é ilegal. Eu soube que o da Pedra Branca era gato. É isso. E o cidadão colocou como é o nome do trem lá no poste, lá, para evitar a energia. Como é o nome do trem lá? Esqueci. Bom, e 2 irmãos, né? Beto e acho que Gustavo. Eram 2 irmãos, né? Foram eletrocutados. Um Pois tomou a descarga, o outro foi socorrer. Sempre acabou assim. vindo a óbito, entendeu? É verdade. Olha, e falando em Barra do Choça, as pessoas que utilizam essa BA, é BA45? BR45? Acho que é BR. Onde é? Barra do Choça? BR. BR, né? BR. Conquista Barra do Choça? É, BR. É BR. Acho que é 45, BR45, se não me engano. Olha, intransitável, muitos buracos. Os buracos estão cortando pneus, quebrando amortecedor, danificando a suspensão dos veículos. E olha a tua empresa logo pertinho ali, pertinho, nos 3 quilômetros, que não termina nunca. Recapear e reformar. Que não termina nunca, não é? E cada dia que passa, mais buracos, as pessoas não conseguem dirigir à noite na pista Conquista Barra do Choça Conquista, chamando aí a atenção das autoridades, nossos representantes do governo do estado, que aqui, ou mesmo do governo federal,
que tomar providências. Porque a gente não sabe de quem cobrar, não é? Porque quem tem dado a manutenção aí é Barra do Choça ou Conquista, tá? Por alguns buracos aí e tal. Mas é uma rodovia federal. Então o DENIT tem que atuar. Tem sim. O DENIT tem que atuar. O DENIT não consegue fiscalizar Conquista Barra do Choça, agora vai ter que fiscalizar Cândido Salles e Jequié. Peraí, aquela estrada Conquista Barra do Choça Federal? Federal. Para mim é estadual, é VA, viu? Federal. Ela é federal, pô. Federal? BR-45. Anangé é federal? Não. Estadual. VA. A estadual que liga de Itabuna a Bom Jesus da Lapa. Isso. Então, está na hora das autoridades tomar providência, que muita gente está tendo seus carros danificados por falta de manutenção das estradas aqui, Conquista, Barra do Choça. Além de não ter acostamento, o asfalto é cheio de lombadas, e é de emendas pequeno, mal feitas, 30 e poucos quilômetros. E muitos buracos, 27, e muitos buracos desse trecho, danificando os veículos, oficina e peça está caríssimos, e as autoridades... E acidentes, né? Que as autoridades fazem vista grossa disso aí. Faz vista grossa. É verdade. E ali de animal nas pistas, né? Além de animal nas pistas. Meu Deus, disse que o problema da Pedra Branca foi o fio terra. Fio terra. Foi. Com a chuva, um fio estava desencapado, tocou no fio terra, foi quando o rapaz encostou no poste. E o proprietário da área está foragido. As informações. Está foragido, né, pô? Está foragido. Os rapazes que faleceram, é muito conhecido o pessoal do Mercadão, são filhos de trabalhadores, eram trabalhadores. Que coisa horrorosa. Onde chegamos? Onde chegamos? E teve uma criança também de 1 ano e 4 meses. Essa semana, a avó estava arrumando a geladeira. Quando terminou, ligou a tomada, tomou uma descarga elétrica, ela gritou. A criança abraçou com as pernas da avó e ela recebeu a descarga e morreu. A avó não teve nada não, mas a criança morreu. Então tem acontecido, parece que até 2 de abril, a Bahia já tinha acontecido 65 pessoas mortas por choque elétrico, né? Campeã nacional, proporcionalmente a São Paulo, né? Mais vítimas do que em São Paulo. Olha, toda vez que você lê uma matéria dessa, está dizendo aqui o seguinte: nova maternidade e ampliação do Hospital Zé Matos foram os temas de reunião entre Sheila Lemos e o governador Gerando Rodrigues. E toda vez que você ouve falar em maternidade, você tem saudade do prefeito? Guilherme Menezes. Que colocou maternidade em São João da Vitória, e maternidade em José Gonçalves, maternidade em Obim. Mas hoje, todas ainda funcionam? Pelo menos a de José Gonçalves e a de Obim funcionam. Eu acho que a de Obim fechou, né? Isso também... Isso carece aos administradores atuais, né? Tomar providência. A manter. Tá, agora, toda essa celeuma aí do Isaú, entendeu? Falam em privatização, falam em terceirizar. Tudo isso aí foi a denúncia do óbito da criança lá, viu? Já houve até manifestação, teve reunião no SEMAI semana passada, pessoas tirando comissões, tá? Então, é o seguinte, a mãe perdeu um filho e há informações que não foi uma só não, várias mães. E tem que agir, e a justiça solicitou do hospital o prontuário da mulher que teve o filho, né? E o filho veio a óbito, e até sexta-feira não havia entregue. E parece que tem um prazo sob pena de multas. Como é que eu recebo uma pessoa em casa? Acontece um fato e eu não presto queixa, eu não presto as informações devidas. Então, lá no Isaú tem esses fatos, ou estes fatos. E a justiça tem chamado, você já teve um filho morto lá, já teve alguma vítima? Denuncie. Porque a lei hoje retroage, entendeu? Diz que lei não retroage, não, eu tenho um parente lá que morreu lá há 10 anos, eu posso denunciar. É o meu direito. Claro. Isso chama-se direito de cidadão. É você usar a sua cidadania, porque você perdeu um filho, você pedindo para que o parto fosse apressado, feito uma cesariana, e tentar fazer um parto forçado, bom, aí né? Nem animal, porque hoje você tem um animal, quando você vê que ela está difícil fazer o parto, você chama o veterinário. E o ser humano? É verdade. Ô, Puan, são 15h51, olha só, faleceu hoje, né? Faleceu hoje, no Hospital SAMU, o professor Raimundo Viana. Ele estava internado desde o dia 18 de março, quando sofreu
um mal súbito e foi socorrido por agentes do Sintrans na Avenida Rosa Cruz. E também faleceu, e é com pesar que todos nós estamos informando, o falecimento da professora Isnara Pereira Ivo, da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, a UESB, ocorrido também nessa terça-feira. 2 educadores se foram, e quando se fala em educador, a gente tem que lamentar realmente que são pessoas que abrem as portas, as janelas, a porta, a escancar o mundo para o aluno. E esse primeiro que você falou aí, repete o nome dele, é professor Raimundo Viana. Eu acho que ele é um dos fundadores da FTC, viu, Brasil? Então, Raimundo Viana. É exatamente. FTC opção, FTC opção. Teve uma longa trajetória na educação conquistense, sendo diretor do Colégio da Polícia Militar Heraldo Tinoco, do Colégio Opção, Faculdade Independente do Nordeste Fainó. Muito querido, ele deixa muitos amigos, colegas de profissão e ex-alunos que tiveram suas trajetórias marcadas por seus ensinamentos. As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram informadas. Então, ao mesmo tempo, com pesar que estamos informando o falecimento da professora Isnara Pereira Ivo, da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, onde meu filho estuda, não teve aula por isso. Doutora em História, Isnara era uma pesquisadora respeitada e referência na área, com décadas de dedicação ao ensino e à pesquisa. Ela tratava de uma pancreatite há algum tempo e, infelizmente, não resistiu às complicações da doença. A notícia da sua morte causou grande comoção entre colegas, alunos, amigos e familiares. E nós pedimos a Deus que conforte o coração dos amigos, dos parentes dos dois que faleceram. Que apoia a alma de ambos, né? E que apoia a alma de ambos, afinal de contas, são 2 educadores que nos deixam. Vamos falar de esporte? Mas antes, bom, eu gostaria de desejar uma feliz tarde a todos. Não desligue o rádio que vai vir um próximo programa melhor do que o nosso. E Dilson vem aí com as notícias e avisar os tricolores do Fluminense. Do seu Fluminense. E o Bahia também, né? Pois é, né? E o Coringão? Uma boa tarde a todos. Amanhã estarei ausente devido a essa reunião lá no gabinete. Mas na quinta-feira, com fé em Jesus. Traga novidades. Vou trazer novidades. Novidades para nós e para todo, além da cidade de Aparecida. Isso aí. Obrigado. E ainda em tempo, lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos aqui o ex-prefeito de Belo Campo, o ex-presidente da UPB, aqui no Comunidade de Ação, o senhor Manuel Tigre, conhecido Pouquinho. Estará conosco aqui. E vamos falar de futebol, esporte é com Dilson Bebê. Solta aí, Daniel, a trilha. Muito bem, a quinta rodada aconteceu esse final de semana no Brasil, começando no sábado com o seu Corinthians, que venceu por 2-1 o Sport. Fez bonito, hein? O Vasco empatou em 0-0 com o Flamengo, que muitos falavam que ia tomar uma goleada, tá aí, 0-0, né? Na arena do Grêmio, o Grêmio empatou em 1-1 com o Internacional, mesmo também um clássico muito importante lá no Sul, 1-1 Grêmio Internacional. O Juventude empatou em 2-2 com o Mirassol. São Paulo 2, Santos 1. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Esse jogo já aconteceu no domingo. Também no domingo, o Fluminense de Irapão Sampaio empatou em 1-1 com o Vitória. O Vitória que fez um gol ao apagar das luzes, já nos acréscimos. Conseguiu um gol importantíssimo, né? O Fortaleza perdeu em casa por 2-1 para o Palmeiras. O Palmeiras aí, com o empate do Flamengo e Vasco, o Palmeiras assumiu sim a liderança com 13 pontos, né? Ficou na frente aí do Flamengo com 2 pontos. Um resultado importante para o Palmeiras. RB Bragantino venceu o Forte Cruzeiro por 1-0. É um jogo... Seu Gabriel... O Gabigol, pelo amor de Deus, né? O Dudu também tá... Parece que esqueceram jogar futebol. É verdade. Com um salário imenso que estão ganhando lá, né? Já o Bahia ontem venceu por 1-0 num jogo com um pênalti polêmico, né? Bahia 1, Ceará 0. O Bahia já fez esse gol já aos 53 minutos do segundo tempo, Brasil, com um pênalti muito polêmico. Eu achei que foi pênalti. Você viu o lance? Eu não vi o jogo, Agora um pênalti nesse momento aí, realmente não é brincadeira. Mas o futebol é só a surpresa do futebol, né? É isso aí. Vamos falar aqui só os 4 primeiros que estão na tabela, que já estamos com o tempo praticamente estourado. Em primeiro lugar está o Palmeiras com 13 pontos, em segundo o Flamengo com 11 pontos, o terceiro é o Fluminense com 10 pontos, o quarto é o Bragantino com 10 pontos, e são os 4 da parte lá de cima. A parte cá de baixo
Tem o Atlético Mineiro abrindo a porteira é o 17º com 5 pontos. O Santos é o 18º com 4 pontos. O Grêmio é o 19º com 4 pontos. O Sport é o 20º, que é o Lanterna com ponto. Rapaz, que fase do Sport, né? Não, e essa parte de baixo que faz times bonitos que estão cá embaixo, hein? Atlético Mineiro, Santos e Grêmio. Meu Deus. Meu Deus. Complicado. E tá, enquanto isso, a polêmica Corinthians e o treinador continua. É Dorival? Não é Dorival. É Tite? Depois não é. Não é. Olha, tá parecendo eleição de presidente de partido político. Pois é, né, rapaz? E tá parecendo uma eleição do PT. É uma concorrência que não é fácil. E lá no Corinthians, meu Deus do céu, a concorrência lá, o cargo é realmente incrível e interessante. A escolha tá difícil. Muito bem, 15h57, estamos chegando ao final de mais uma edição do Comunidade de Ação, mas antes dizendo que a previsão do tempo indica semana com pancada de chuva e céu nublado, né? Tem água aí, viu? Você aí, como tá com uma garganta igual disso aí, né? Toma cuidado, proteja sua careca aí, sua cabeça, coloca um chapéu, um boné, porque você pode pegar uma gripe e inflamar a garganta, etc. Então a semana será marcada por variações de clima em Vitória da Conquista, com aumento de nebulosidade e possibilidade de pancada de chuvas em alguns dias, principalmente no início e no final de semana. Agora não sei por que no final de semana, né? É interessante isso. Mas tenha todos uma ótima tarde, são 15h58, Dilson, até amanhã. Até amanhã, obrigado Daniel aí, obrigado a você pela sua sintonia. Dizendo a você que estaremos aqui amanhã a partir das 15 horas, se assim Deus nos permitir. E não se esqueça faça aí, coloca na sua agenda, quinta-feira, a partir das 15 horas, Manuel Tigre, o ex-prefeito de Belo Campo, o Quinho, estará aqui no Comunidade de Ação, batendo papo conosco. Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Acabamos de apresentar programa Comunidade em Ação. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9